Olá, eu sou o professor Cícero, de redação, e hoje eu vou falar sobre a introdução no texto dissertativo. Primeira coisa fundamental a entender é o seguinte: a introdução em um texto dissertativo tem a função de apresentar o tema para o leitor. As pessoas dão um valor exagerado para a introdução. A maioria dos alunos acredita que a introdução é uma parte muito mais importante do texto do que ela realmente é. Isso por dois motivos. Primeiro, muitos gêneros que a gente encontra no mundo real, como por exemplo notícia ou artigo de opinião, são gêneros que têm que chamar a atenção do leitor logo no início. E se o leitor não sentir um interesse por aquele tema, ele para de ler. Muita gente transfere essa característica para a dissertação argumentativa de vestibular, o que não é muito adequado, porque na dissertação argumentativa o principal não é chamar a atenção do leitor. O principal é convencer o leitor da validade da tese. Então, em uma dissertação argumentativa, a sua nota não está no começo do texto. Está no final do texto. Não é o que vai fazer sua nota ser alta, não é o leitor olhar para o título, olhar para a introdução e falar: nossa, esse texto vai ser legal. O que vai aumentar sua nota é, ao final do texto, ele falar: esse texto fez sentido. Essa ideia que foi defendida aqui é uma ideia lógica, é uma ideia que foi bem defendida. Então, esse é um dos motivos, tá? Essa relação com o mundo real, com os gêneros jornalísticos principalmente, isso faz com que os alunos supervalorizem a introdução. O outro motivo é que muita gente não planeja o texto. Muita gente começa a escrever pelo título ou pela introdução. E nesse momento, a pessoa ainda está animada, ainda tem todo o espaço, tem uma página inteira, tem 2 páginas inteiras, tem 2 horas para escrever, ela fala: vou caprichar. E começa a caprichar pela introdução. Gasta meia hora na introdução. Aí, depois de meia hora escrevendo, ela já não está com o mesmo ânimo. O desenvolvimento já não é tão caprichado. E depois de quase 2 horas escrevendo, a conclusão tende a ser muito improvisada. Chega uma hora em que a pessoa escreve qualquer coisa para se livrar daquela folha. Então esse é o outro motivo que faz os alunos supervalorizarem a introdução. A falta de planejamento faz com que muitos alunos escrevam a introdução como primeira coisa a ser feita. Então no momento em que a pessoa ainda está mais empolgada, ainda tem mais tranquilidade, ainda tem mais vontade de fazer um bom texto. Se a introdução não é tão importante quanto as pessoas acreditam, quer dizer que eu não devo me preocupar com ela? Não é bem assim. O que você deve saber é que a introdução tem uma função muito específica. Então tente escrever uma introdução que cumpra essa função. E não que demonstre sua capacidade poética, por exemplo. Uma introdução boa é uma introdução que deixa claro qual é o tema para o leitor. É uma introdução que, após ser lida, não deixa dúvida sobre qual vai ser o tema desenvolvido na redação. A introdução tem que ter a tese em uma dissertação argumentativa? Não. É proibido colocar a tese? Também não. Muita gente diz que toda introdução deve conter a tese. Não é obrigatório. Muitas redações colocam a tese na introdução e muitas não colocam. Em textos que buscam convencer o leitor, muitas vezes é uma ideia melhor deixar a tese para o final por 2 motivos. Um motivo é que, se a tese, principalmente se é uma tese mais polêmica, mais chocante, mais distante do senso comum, se ela é colocada no final, quando o leitor encontrar a tese, ele já encontrou argumentos que provam que a tese é verdadeira. Então ele vai aceitar bem mais a tese do que se ele encontrasse logo no começo. O outro motivo é que, mesmo quando você coloca a tese no início do texto,
você deve colocar de novo no final do texto. Mesmo quem fala para sempre começar com a tese, fala para retomar a tese no final. E aí muitos alunos se perguntam, mas isso não deixa o texto repetitivo? Muitas vezes deixa sim. Se você deixar a tese para o final do texto e colocar apenas o tema no início, isso pode diminuir essa repetição. Isso pode deixar o texto menos repetitivo, deixar o texto mais fluido. Tudo bem? É isso por hoje então, até a próxima.